Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do TJ, o Tributo Junto, podcast do grupo AG Capital. E hoje, ao meu lado, tenho duas pessoas especiais. A primeira à minha direita, o Odair Fantoni. Odair, prazer recebê-lo. Odair é CEO da ABF Benefícios, CEO da ABF Educação, CEO do portal Revista RH. Quase tudo, né, Odair? Prazer em te receber. Prazer é meu estar aqui com vocês e a gente espera aí contribuir com alguns esclarecimentos, principalmente quanto ao governo digital trabalhista, que eu acho que esse é o assunto mais importante aí do momento para o ano de 2023, tá bom? Excelente! Ao meu lado esquerdo, Júlio Yoshiga. Júlio é CEO da Agnes. Júlio, prazer em te receber, obrigado pela participação. Muito obrigado, Guilherme. É um prazer estar aqui com o Odair, com você. Acho que temos bastante coisa para trocar aqui de informações, né, com o público, né? Eu acho que tem muitas mudanças que ocorrerão em 2023 e esse é o nosso bate-papo aqui hoje. Excelente. Pessoal, antes da gente entrar um pouco no tema, né, da nossa conversa, queria que vocês se apresentassem um pouquinho mais e Odair, fica à vontade em começar a dar um pouco desse histórico, né, que é bem completo, e falar dessa sua experiência, como é que surgiu nesse âmbito e porque hoje é chamada de guru do e-social, né? já saiu esse apelido aqui. Guru do e-social é bom. Não, na verdade a gente já tem aí, conta com uma experiência em RH e sistemas de RH, né, que está completando aí 42 anos e nesse período, até por ter uma atuação junto a grandes empresas, né, o foco era realmente buscar sempre a conformidade trabalhista, principalmente porque era responsável pela preparação de um sistema de folha de pagamento, que atendia construtoras como o CBPO, né, empresas do Grupo Abril, né, e a gente acabou fazendo uma carreira bacana nesse nicho, né. Mais recentemente, em 2014, com a chegada do e-social, nós começamos a fazer um trabalho em conjunto com a própria equipe do governo, né? Dando os nossos pitacos, vamos dizer assim, né? De melhorias, buscando a conformidade. Então tinha questões, por exemplo, o e-social vai substituir a ficha de registro, o livro de registro de empregado. Então aí a gente olhar o escopo ali do evento de admissão do trabalhador, faltava uma informação. Pessoal, olha aí, está faltando alguma coisa, não vai dar para substituir. Se a ideia é essa, vamos melhorar. E nesse aspecto a gente teve uma contribuição reconhecida aí, inclusive pelo próprio governo, né? Que culminou inclusive na publicação de um livro em conjunto, onde eu participo com um artigo e outros 18 gestores do e-social, né? Que é o livro E-Social, Origem e Conceitos, a visão dos seus construtores. E, na verdade, atuamos até hoje, né? Depois veio aí a fase de simplificação, agora já está previsto aí que o E-Social volte às suas origens, né? A partir de 2023, né? Com essa mudança de governo novamente. Então, a gente acredita que todas as empresas têm que ter uma preocupação maior. Legal. Importante. Júlio, conta um pouquinho mais sobre seu histórico profissional, enfim, o que é a Agnes também, né? A gente apresentou como CEO da Agnes. Conta um pouquinho mais sobre esse seu overview aí profissional. Legal. Bom, acho que, Guilherme, o principal aqui, assim como o Odair, né? Eu tenho só 25 anos que eu trabalho com folha de pagamento. Então, eu trabalhei desde a PwC, Deloitte, ADP, são várias experiências. E assim como o Odair, eu participei desde o início da concepção do e-social, mas do outro lado, recebendo o que tem de requisito para fazer, entendendo aquilo, nessa época eu estava na ADP, e transformar isso realmente ajudando a ADP a transformar tanto numa solução de vendas, né, e principalmente como um produto, contribuindo bastante pela experiência. E eu tenho a formação também de TI e trabalho já há uns 25 anos também com TI. E os últimos 10 anos focado na área comercial. Então, assim, são muitos desafios, né, falando um pouquinho de Agnes, eu estou aqui no grupo AG Capital, né, do qual a Agnes faz parte. São 4 meses que eu estou no grupo, né, trabalhando, e a principal missão aqui da Agnes é realmente trabalhar como uma solução de monitoramento tributário da folha de pagamento e principalmente também ser um complemento às rotinas de departamento pessoal, tá?
no que tange as questões previdenciárias da folha. Então, o principal conceito da Agnes é garantir justamente esse monitoramento e principalmente um trabalho muito efetivo de diagnóstico de como as empresas estão. A gente, durante a conversa, né, Odair, a gente vai falar de algumas coisas e aí eu vou entrar em mais detalhes, tá, Guilherme? Legal, excelente. Me parece um trabalho bem preventivo, né, a qualquer tipo de problema em um ambiente tributário que a gente tem, e aí falando previdenciário bem complexo, né? Então acho que a Agnes, ela cada vez mais tem um papel importante para as empresas, para os contribuintes. Mas enfim, sem mais delongas, feitas as apresentações, queria entender um pouco mais sobre o governo mais legal. E Odair, existe, né, o governo mais legal que entra em vigor em breve, né? A gente está falando, estamos em dezembro, então batendo na porta já das empresas. Explica um pouco mais sobre o governo mais legal, a implementação dele e o que na prática muda ao contribuinte, né, às empresas. Na verdade, a gente, em relação ao Decreto 11.205, eu acho que a gente vai ter que aguardar o começo do ano, ver esse novo governo, né? Uhum. Qual vai ser a atuação dele. Se por um lado o decreto busca dizer para os empresários, olha, fiquem tranquilos, está chegando aí uma fiscalização digital, mas a gente vai procurar priorizar em conscientizar as empresas para que façam a coisa certa. Então, mais ou menos é esse o escopo do decreto. Tá? Nessa linha, eu costumo dizer que assim, o decreto saiu depois de algumas ações já tomadas. Por quê? Porque nós tivemos lá em 2011, em 2021, ano passado, em novembro, né, a publicação do decreto 10.854 e das portarias 671 e 672, portarias do Ministério do Trabalho. O que aconteceu com esse conjunto aí de normas? Né? Unificou diversas outras normas. Tá? Mais de 400 normas foram revogadas e inseridas nesse decreto e nessas portarias. Então isso traz facilidade de entendimento, né? Ou seja, se eu preciso falar de descanso semanal remunerado, por exemplo, eu vou correr nesse decreto e nessas portarias. Se eu preciso falar de saúde e segurança do trabalho, corro nesse decreto e nessas portarias. Então, é um facilitador com toda certeza. E trouxe dentro dela algumas questões facilitando o entendimento da legislação. E aí, posteriormente, é que veio o decreto 11.205, né, que é o governo trabalhista mais legal, né, dizendo que haveria essa facilitação. Então, houve uma inversão aí de conteúdo. Sim. Como eu já disse, temos que observar aí o que vai acontecer a partir de janeiro, mas o que a gente já sabe é que a partir de janeiro de 2023 já vai ser liberado o sistema que vai, vamos dizer assim, por parte do Ministério do Trabalho, vai fazer uma análise das informações que estão sendo enviadas ao e-social. Tá? E eu costumo dizer, né, que a maioria das empresas e dos profissionais de RH tem preocupação em fazer a entrega. Eu tenho que entregar o S1200, eu tenho que entregar o S2240, o S2220. Peraí, será que eu estou entregando certo? Qual é o subsídio que eu estou dando para o governo para dizer, olha, tem problema na minha empresa? Tá? Será que eu não estou entregando ali dentro um excesso de hora extra? Será que eu não estou entregando ali, por exemplo, um pagamento de férias sem colocar ali a remuneração das horas extras pagas no período? Né? Então, tem vários outros detalhes aí que eu tenho que observar. Inclusive, no cruzamento de eventos enviados ao e-social. Por exemplo, eu posso ter uma condição enviada pela área de saúde e segurança do trabalho para o e-social, dizendo, olha, esse funcionário trabalha em condições que dá direito à aposentadoria especial. E eu mando a minha folha de pagamento sem indicar o recolhimento adicional para esse mesmo trabalhador. Olha a dor de cabeça que a empresa vai ter no futuro. Complexo. Tá? Então, num conjunto aí que eu costumo dizer, são mais de 1.000 informações, né, que hoje são enviadas ao e-social através dos diversos arquivos, né? Você imagina a quantidade de cruzamentos de informações que esse software que está sendo criado, desenvolvido, né, pela
a Universidade de Brasília, em conjunto com o Ministério do Trabalho, pode trazer. E aí eu chamo a atenção, né? Por exemplo, no caso da Agnes, né? É muito bem-vindo um trabalho prevencionista, que sai na frente e tudo aquilo que a gente imagina que o software do governo vá fazer, ela já antecipa. De repente ela faça de forma antecipada. Interessante. Né? Para dizer, olha, antes do governo chegar, arruma a casa nesse sentido. Fazer uma observação, Odair, perfeita a sua colocação. E o que eu vejo, né, como experiência de mercado, antes eu trabalhava muito com SaaS e BPO, eu percebi o seguinte, é mais ou menos o que você falou, né, comentou. As empresas estavam preocupadas em apertar o botão do e-social e saber se a transmissão deu certo ou não. E se tem consistência no dia a dia. Na prática, o que eu brinco com as empresas, quem é que realmente conseguiu se dedicar tempo para olhar de forma quantitativa e qualitativamente a base do e-social versus a sua folha de pagamento? Fazer um trabalho principal. Primeiro trabalho esse de quality, o segundo é acompanhar na rotina mensal, no calendário mensal da folha, realmente ele fazer algum tipo de validação. Eu desconheço empresas que realmente façam isso ao pé da letra. Você conhece algum case? Olha, eu tenho alguns cases porque eu prestei consultoria e presto consultoria ainda que eu falo de compliance ao e-social. Tá? Então, já desde o início, lá de 2014, nós criamos o que a gente chama 13 tarefas prévias e levamos para as empresas. Tá? Então, a gente tem empresas aí de diversos segmentos. Agroindústria, hospitais, que eu acho que os maiores cases da nossa empresa são em hospitais. Tá? Mas temos também livrarias, temos até fabricantes de trens. Nossa, que diverso, né? No currículo aí, né? Mas temos comércio, empresas menores, né? Escritórios contábeis que se preocuparam com seus clientes e foram buscar ajuda nossa para olhar no geral, né? Então, diagnóstico de verbas para ver a questão de incidências, né? Parte de saúde e segurança, nessa questão do compliance aí relacionando aos riscos, com aposentadoria especial, com insalubridade, com periculosidade, própria questão de folha de pagamento. Aí eu tenho lá as incidências, houveram alterações a partir de 2017 com a reforma trabalhista, né? O que aconteceu? Tá? Aí nós temos, por exemplo, algumas questões tipo banco de horas. Né? O governo não aceita banco de horas negativo. Né? Então, eu posso até combinar com o empregado, né? De manter esse banco de horas negativo. Só que chega na rescisão, eu não posso descontar isso. Né? Então, tudo isso, esses processos todos, as empresas têm que rever. Então, nessa nossa consultoria, a gente fez exatamente isso. Então, essas 13 tarefas, cada um com um sentido de realmente deixar a empresa preparada para o e-social. Que é algo, ao meu ver, né, aqui provavelmente o mais leigo, é algo super complexo, né? Então, acredito que exige bastante atenção das empresas e é uma mudança cultural que talvez as empresas não tenham, né? As empresas elas vão muito em seguir a operação em um fluxo já contínuo. Acredito que o governo mais legal, ele traga essa automatização em identificar todos os lançamentos, rubrica por rubrica, identificar algum tipo de passivo, né? Então, eu acho que a Receita, Receita, Ministério do Trabalho, todo o governo, ele está buscando uma automatização e uso de tecnologia também para entregar compliance, né? Identificar empresas que pagam a menor ou tem algum tipo de divergência nas suas declarações. Né? Me parece ser isso, olhando assim de fora. É exatamente isso. Tá? O governo vai olhar na parte trabalhista, para a CLT como um todo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, algumas dificuldades, né, conhecidas. Por exemplo, tá? Vamos pegar a Europa. Quando a gente fala de descanso semanal remunerado, tá? Eles têm no intervalo de 14 dias, o empregado tem que ter 2 folgas. Não importa se ele ficar, por exemplo, 12 dias sem folga, mas ele teve lá no intervalo de 14 dias 2 folgas, perfeito. Aqui no Brasil, não. A cada 7 dias, no máximo, ele tem que ter uma folga. Tá? Aí eu mando meus horários para o e-social. Aí eu digo lá, nas escalas, né, que esse colaborador ficou 8 dias sem folga. Eu já estou dando a minha cara. Tá?
Tá? Eu tenho que ter, por exemplo, na minha jornada, um intervalo mínimo de 11 horas entre uma jornada e outra. Aí eu mando lá que um funcionário de segunda a sexta sai às 22 horas, entra às 14, sai às 22, e no sábado ele entra às 6 da manhã. Já tem uma regularidade aí? Tem, né? Então, esse tipo de coisa são coisas que a gente pegou nas nossas análises, tá? Análises de horário, né? Análise de folha de pagamento. Então, são pequenos detalhes que pode complicar a vida da empresa. E aí nós temos, assim, no Brasil, escala 6x1, né? Escala 6x1, opa, se ele começar no domingo, aliás, se ele começa na segunda, ele vai folgar no domingo, tá? Então ele sempre vai folgar no domingo. Mas peraí, se é escala, é porque tem que colocar os trabalhadores, uma turma de trabalhadores numa escala. Então em algum momento ele vai deixar de folgar no domingo e o ideal seria o quê? Antecipar essa folga. Ele começar a contar os 6 daí, né? Mas não, aqui no Brasil muitas vezes o que acontece é 6x1. Aí seria no domingo. Ah não, mas não vai dar certo a escala? Então passa ele para segunda. Opa, já está errado. Né? Então tem algumas escalas, inclusive, que a gente recomenda deixe de praticar. Tá? Ao invés de 6x1, opta pela 5x2, né? Pela 5x1, com os ajustes. E sempre atentando, por exemplo, para essa questão. Eu não posso trabalhar 7 dias direto. Eu tenho que trabalhar no máximo 6, e aí sou obrigado a folgar. Então, esses são pequenos detalhes aí para entender o quão complexo e o que eu posso estar dando de subsídio para o governo agir contra a empresa. Tá? Odair, eu queria fazer um comentário, que assim, nas abordagens que a gente tem feito de mercado de Agnes, o que mais tem chamado a atenção, né, das empresas, e principalmente como preocupação, é a questão assim, geralmente o pessoal tem o departamento pessoal que cuida da folha, uma outra área de segurança e medicina que cuida do resto. Hoje a gente já percebeu que tudo vai estar muito integrado, né, nas fiscalizações. Então eu queria ouvir aqui um pouco de você, qual a sua opinião, como as empresas realmente estão preparadas, né, em relação a olhar o todo, porque a gente sabe que dependendo da ação que tiver em SST vai refletir, né, nos parâmetros da folha. Então eu queria ver a sua visão, como você está vendo isso hoje, como as empresas estão preparadas pensando nisso. Será que estão preparadas? Essa é a grande pergunta. Eu acho que não, tá? Desde o começo do E-Social, a gente recomenda a criação de um comitê interno, tá? O que o Júlio falou é perfeito. A área de SST geralmente é separada do departamento pessoal, do RH, né? Tem empresas que RH é uma coisa, DP e folha é outra, e SESMIT é outra, né? A área de saúde e segurança. Na verdade, o E-Social não aceita isso, tá? Eu tenho um RH que cuida de treinamentos, tá? Que administra os treinamentos. SST é questão de saúde. Pô, mas peraí, tem treinamentos obrigatórios. São mais de 100 treinamentos obrigatórios, tá? Relacionados à saúde e segurança. E tem impactos aqui na área de riscos ambientais que vai trazer consequências na folha de pagamento. Recolhimento de insalubridade, aliás, pagamento de insalubridade, de periculosidade, recolhimento do adicional RAT para fins de aposentadoria especial. Então, o E-Social já não permite que a empresa trabalhe de forma descentralizada entre essas áreas. Eu tenho que estar olhando para tudo isso. Eu tenho, por exemplo, vencimento de treinamento. Tá? Se SST não administra os treinamentos, quem administra é o RH, né? A área de desenvolvimento, ela tem que saber desses detalhes. Né? Quando vence, por que vence, qual o prazo. Né? Da mesma forma, mudou algo aqui na estrutura, no ambiente de trabalho, o RH, a folha de pagamento tem que ser informada, porque senão ela deixa de recolher alguma coisa para o governo e está em compliance. Tá certo? Sim, perfeito. Então, são várias as informações, tá? E para isso tem que estar todo mundo sentado, conversando, tá? Observando os sistemas utilizados, porque ainda para piorar, muitas vezes a empresa tem um sistema para saúde e segurança, um sistema para folha de pagamento, um sistema para administrar treinamento, por exemplo. Tá? Se esses sistemas não conversarem, está complicado.
vai ter furos. Isso E aí eu acho que entra o trabalho da Agnes, fazer toda essa análise, né? Sim. Então, perfeito sua colocação, e acho que a maioria das empresas é isso, né, Adair? A gente sabe, vem dessa parte de sistemas, e cada um tem um cenário. Fora que tem muitas que são terceirizadas, para piorar, né? Tem a saúde e segurança terceirizada, usa um sistema proprietário às vezes, então é muito difícil ter toda essa interação, né? E tem mais um problema aí, tá? Que eu acho que as empresas têm que ter um cuidado redobrado, que é com terceirização de atividades. Porque o contratante é responsável. Então, eu contratei uma empresa de limpeza, uma empresa de segurança, tá? Eu tenho que olhar como é que está o SST daquelas empresas, porque eu sou responsável. Será que eles estão mandando para o E-Social a relação de riscos ocupacionais que o trabalhador realmente está exposto ali, né? Será que eles estão fornecendo os treinamentos obrigatórios? Será que eles estão fornecendo os EPIs corretamente? O EPI tem que ter o CA lá, né? Uhum. Será que o EPI utilizado pelo empregado tem CA válido, né? Então, tudo isso a empresa, agora uma contratante, também tem que fiscalizar. Nossa, e complexo, né? Para que ela consiga fazer essa gestão e me parece quase que humanamente possível de fazer isso. E agora com o governo mais legal batendo na porta, me parece um risco, né? Um passivo oculto que pode significar para essas empresas. Não só trabalhista, mas principalmente previdenciário. Por quê? Hoje tem uma coisa chamada ação regressiva previdenciária. Então imagina que um trabalhador se acidentou, teve uma doença ocupacional e foi concedido a ele a aposentadoria. A Previdência vai tentar descobrir qual foi a causa, qual foi a origem, e detectou lá que a empresa não tomou os cuidados devidos com o treinamento, com os exames complementares. Ela vai cobrar da empresa esse custo. Ela vai para a justiça, uma ação regressiva, e quem vai pagar a conta é a empresa. A empresa vai pagar a aposentadoria desse trabalhador. Nossa. A pensão para a viúva. Tá? Então, isso faz com que a empresa realmente tenha que agir corretamente com todas as questões de saúde e segurança. Porque senão ela vai criar um passivo previdenciário muito grande. Falta de compliance, né? E até tentando atrelar, né? E vendo a relação, Júlio, de que forma a Agnes ela consegue entregar um suporte a esse compliance, até quem sabe, para ajudar os empresários, enfim, as empresas que estão nos ouvindo a se antecipar esse movimento do governo mais legal. Perfeito a sua colocação, Guilherme. Na verdade, a gente está desenvolvendo uma solução que se chama WAR Smart Solution, que é complexo, tem muita inteligência artificial, muita tecnologia, porque como vocês mesmos colocaram, humanamente impossível fazer isso em Excel, pedindo informações para todo mundo. Não dá. Tem que ter inteligência artificial. Como diz o sócio também da G Capital, Douglas, temos que combater, né, lutar com as mesmas armas. Ou seja, se o governo está preparando um governo mais legal com inteligência artificial, nós temos que estar pelo menos com as mesmas armas e o melhor, né, sabendo estrategicamente antes da informação para poder atuar de forma mais efetiva. Sim. Então é dessa forma que a Agnes acaba atuando, tá? Com essa solução WAR Smart Solution. E Guilherme, tem uma série de funcionalidades já inclusas, né? Muitas coisas também que são operacionais, detalhes que passam para RH, mas acabam impactando o dia a dia. Eu tenho uma pergunta aqui, Poder, que é muito importante, que eu lembro quando eu comecei lá a fazer a venda de E-Social, quando esse negócio foi adiado, mas depois entrou, uma das coisas que ia acontecer com o mercado era a perda da CND. Eu queria entender com você hoje, pensando no governo mais legal, qual é o risco disso acontecer na prática, de uma empresa perder a CND por causa de umas questões que a gente está falando aqui? Muito alto. Muito alto. Desde uma empresa que presta serviço para o governo, por exemplo, imaginar ficar sem a CND porque esquecer ou não recolher um adicional RAT quando deveria ter recolhido. Tá? Perfeito. Uma empresa de terceirização não consegue participar de uma licitação por esse mesmo motivo. Uma empresa normal vai captar um
um financiamento, opa, estou sem a CND, não vai conseguir. E todos esses detalhes que eu citei, tá, tanto na área trabalhista como na área previdenciária, a empresa pode sim e tem um risco muito grande de em um determinado momento não conseguir a emissão da CND. E o impacto, né? Hoje a CND ela é fôlego, né, para quase todas as empresas. Então, seja para participar de uma licitação, como você muito bem comentou, receber de clientes, negociar com o fornecedor, então assim, é um documento vital. E a gente fala de muitos detalhes, né, que podem impactar desde um recolhimento de uma empresa terceirizada que executa um serviço de limpeza ou segurança no contribuinte, enfim, na empresa em questão. Então, de fato, são diversas variáveis muito difíceis de acompanhar que podem impactar num documento que é fôlego, né, de sobrevivência para as empresas. Sim. É um ponto bem importante. Legal, pessoal. Eu acho que o tema, né, ele vai se aprofundando e ele é bem técnico, mas eu queria abrir aqui mais um espaço para cada um de vocês para uma consideração final, resumindo um pouco sobre o governo mais legal e principalmente que tipo de ações a pessoa que está nos ouvindo agora pode fazer para conseguir trilhar esse caminho do compliance, né, da conformidade. Eu até me predisponho depois a passar, por exemplo, uma relação das 13 tarefas. Algumas já não tem mais sentido, porque eram pré e social, tá? Mas outras, pelo menos assim, ele saber que, em regra, deve fazer. Perfeito. Uma análise das jornadas e horários, das suas escalas, uma revisão realmente das incidências de verbas, tá? Principalmente depois de 2017, tiveram algumas alterações, né? E aí a gente ainda encontra no mercado empresas que recolhem mais, sem necessidade, e empresas que deixam de recolher quando deveria estar recolhendo, né? Então, esse conjunto de informações posso passar para vocês, né, dessas tarefas. São tarefas, eu diria, obrigatórias, tá? Para começar a ter um bom conceito com o governo através do meio social. Que legal. Tá? O que eu gostaria de assim, deixar claro para as empresas na área trabalhista, que tem muito a ver aí com o governo mais legal, né? É atentar justamente para o decreto 10.854 de 2021, tá? Que eu costumo chamar de decretão. E as portarias 671 e a 672, tá? Eu acho que esse conjunto de normas é fundamental do aspecto da parte trabalhista. E agora nós tivemos aí a substituição da IN 971 pela 2110 da Previdência Social, que também é um carro-chefe aí para ficar em compliance com a parte previdenciária na questão aí dos recolhimentos, tá bom? Legal, excelente. Aos nossos ouvintes, fica aqui também o nosso compromisso de encaminhar essas informações, essas atividades, acho que vão ser de grande valia para quem não executou pré-período E-Social, para que a gente possa disponibilizar isso e ajudar, de fato, as empresas a seguirem esse caminho que é complexo e com certeza exige um aprofundamento ainda maior. Júlio, considerações finais. Bom, eu queria falar, na verdade, um exemplo, né? Como a gente tem tanto tempo de experiência, né, Odair? Ontem eu fui numa empresa que a pessoa tem 45 anos de RH, na gestão de RH desta empresa. E a gente estava lembrando daquela época, né, Odair? Que vinha a fiscalização, sentava lá numa salinha, né? A gente colocava o pessoal na sala com ar-condicionado, né? Atenção. Bem gelado, né? E aquele ficava aquela pilha de documento toda hora pedindo e a gente não via a hora do auditor ir embora, né? E a gente estava comentando isso, né? E essa pessoa que tem 45 anos de RH comentou comigo, Júlio, eu falei, a gente estava lembrando disso, dando risada, né? E a gente lembrou, falou, olha, hoje tudo é eletrônico, né? A nossa vida é digital. Então, assim, é um grande desafio, né, para as empresas. Eu fico me colocando no lugar dessa própria pessoa que eu conversei ontem, né? Com tudo que está acontecendo, como é que ela consegue acompanhar, mesmo tendo toda a assessoria interna, né, das áreas, é muito complicado acompanhar o que está acontecendo de todas as mudanças. E principalmente, né, Odair, aquilo que a gente já está construindo junto como Agnes, né, até para
agradeço aí tudo que você tem contribuído na Agris, na questão da solução da Wire Smart Solutions, que ela é muito importante, porque assim, a gente está trabalhando de uma forma preventiva, olhando o todo, né? Coisas que realmente as empresas não fizeram, então é muito importante tudo que a gente está fazendo aqui em conjunto. As minhas considerações assim, para as empresas se preparem, né? A gente está aqui como Agris para auxiliar as empresas justamente como uma solução, um serviço aqui que a gente faz de tributário, né, mensal, e principalmente nessa questão da gente trabalhar num diagnóstico inicial, olhando justamente tudo que o Odair falou. É uma missão dura, né, Odair? Precisa de inteligência artificial, sem isso a gente não consegue fazer, Guilherme. Não. Por isso é nesse sentido que a Agris pode ajudar as empresas a trabalharem, usando a tecnologia a seu favor. É isso. Vou complementar também. Por favor. Uma coisa, inclusive em razão aí de um fato que aconteceu, né, recentemente, fazendo uma análise de um S2240, lá existe um campo que você deve informar qual é a técnica utilizada, né? E esse campo fazia referência ao anexo 3 da NR15, que já há um ano foi por água abaixo, foi revogado, e hoje a referência seria a NHO 06. Então, assim, não que isso traga algum problema, porque no finalmente o detalhe da medição é igual. Mas só pelo fato, né, de essa indicação estar divergente, né, é sinal assim, que a empresa muitas vezes ela não consegue atentar a todas as mudanças que ocorrem. Né? Eu acho que até esse caminho aí pela Agris é interessante em função disso. Né? Olha, estamos aqui para te alertar, olha, isso mudou, tem que fazer todas essas alterações. Né? Então, isso é muito importante. Perfeito. Odair, eu lembrei de mais um assunto que eu gostaria que você comentasse, a questão das folhas de pagamento, poder retificar na própria folha, na própria competência e não ficar reabrindo a folha do passado. Eu queria que você comentasse a ação que você fez junto ao grupo de social. Então, na verdade, tem uma ação que, inclusive, veio aí com a 2110, né? De você poder, na própria folha do mês, informar diferenças, né, de folhas anteriores, desde que tenha uma condição para que ocorra aquela diferença nesse momento. Tá? A nossa briga era, vamos deixar para retificar agora, inclusive quando foi erro da empresa, né? Mas isso a gente ainda não conseguiu. Mas, pelo menos assim, olha, saiu lá uma database retroativa, aliás, um reajuste salarial retroativo à database. Eu já não preciso reabrir a folha lá atrás para fazer isso. Não, eu posso pagar agora junto com a folha do mês, obviamente separadinho, né? Tem a folha do mês, aqui embaixo, por exemplo, a diferença do mês anterior, do outro. Observando previdência social de cada um desses meses, o que já foi recolhido lá atrás, o que já foi descontado lá atrás, mas eu posso jogar tudo isso na base da folha do mês. Tá? Sem precisar ter que reabrir. Porque quem conhece, quem já fez um processo de retificação, sabe como é complicado. Sabemos. Eu já ouvi dizer aí que tem até software fazendo isso automaticamente. Né? Eu falo, olha, se não fizer pela folha, você fica com um gargalo e uma possibilidade de ter problema futuro muito grande. Tá? Então, assim, vai retificar a folha? Faça pelo teu sistema de folha. Né? Nem vá lá no governo e muda lá as informações, nem se utiliza essas soluções que pode te trazer dor de cabeça no futuro. Acho perfeito sua colocação, concordo 100% que você colocou aqui, Odair. E de fato, então o que a gente busca é evitar dor de cabeça, né? Então, estar em conformidade e ter o compliance no dia a dia, seja nas operações mais constantes e de rotina, até algo mais complexo. Enfim, no previdenciário, no tributário, e a mensagem final, acredito que seja, de fato, evitar qualquer tipo de passivo oculto que possa surgir, porque a partir de 2023 a automatização tende a ser maior, o uso de tecnologia tende a ser maior, e quanto mais o empresário, as empresas estiverem atentas a isso, é um diferencial competitivo, seja para evitar qualquer tipo de risco, como também se diferenciar do mercado, porque entendendo todos os pontos e características do governo mais legal,
é algo que as empresas de fato não estão preparadas, né? Então, convido a toda a nossa audiência, a todos os nossos ouvintes, a acompanharem um pouco mais das redes sociais do Grupo AG Capital e mais especificamente da Agnes, para que possam entrar um pouco mais nesse mundo, entender de que forma a Agnes pode entregar esse benefício de compliance a todas as empresas. Pessoal, queria agradecer novamente a atenção, Odair, Júlio, fica aqui meu muito obrigado e também a todos os nossos ouvintes do podcast Tributo Junto. Estamos finalizando a 3ª edição, agradeço novamente a todos e nos vemos em breve. Obrigado, pessoal, eu que agradeço aí, e assim, prazer estar aqui com vocês mais uma vez, com o público aí da AG Capital, da Agnes, né? Espero ter outras oportunidades de sentar com vocês. Com toda certeza, assunto a gente vai ter bastante aí para 2023. E só para deixar a última palavra, assim, eu estou muito satisfeito com a nossa parceria, como estamos trabalhando junto nas questões de Agnes. Sem dúvida tem muito a acrescentar no mercado aí, como solução. Excelente. Pessoal, obrigado. Um abraço a todos.